eu trouxe aqui uma visão que é a visão de hierarquia de planejamento. Basicamente, quando a gente vai tomar a decisão de qual é o local de fábricas, qual a definição de praças de atendimento, quais são as regiões que eu vou atender, quais são os recursos nas instalações, por exemplo, linha de produção, os locais de centros de distribuição, de hubs de consolidação, e até os fluxos de transporte entre fábricas e CD, de maneira geral, qual fábrica deve abastecer cada CD e tudo mais. Aqui a gente está falando desse desenho de malha clássico. E esse é o tema desse curso aqui. Então, a gente está falando em tomada de decisão estratégica. Agora, existe um tipo de tomada de decisão que tipicamente também é conhecido nas empresas como malha. Às vezes nem se fala o desenho de malha, mas só fala, minha malha, eu vou replanejar a malha. É o que eu chamo, e academicamente, muitas vezes você vai chamar de planejamento tático de malha. E aí aqui eu estou complementando de abastecimento. Então, qual é esse planejamento tático de malha de abastecimento? Eu vou decidir se eu uso a frota própria ou terceirizada. Eu vou definir qual é o perfil dos veículos que eu vou usar. Né? Uma vez que eu sei qual é a alocação, qual fábrica vai atender em cada centro de distribuição, por exemplo, aí eu vou dizer qual é a frota própria, terceirizada, qual é o tipo de frota que eu vou mandar, qual a quantidade, identificar circuitos de transporte, fazer um planejamento mensal da produção e da operação que está associado a um processo de S&OP. Então, a empresa estima quanto que ela vai vender, o quanto que ela projeta que ela vai vender, com as alavancas de preço, aí depois ela tem que vir para dentro de casa na logística e falar, tá bom, então como eu me preparo para atender isso? Então, esse é um processo de S&OP, que a gente tem um cliente, inclusive, que usa a nossa ferramenta para rodar isso, a previsão de demanda, e aí eles usam o FOXT para dizer qual fábrica vai abastecer cada cliente, qual fábrica vai abastecer cada centro de distribuição, então qual é a malha de alocação. E aí até o que a gente entra nesse nível mais tático é inclusive a formação de estoque, né? Onde que eu vou abastecendo, como é que eu faço para formar o estoque nesse período que eu tenho uma demanda baixa. Eu acho que é importante nessa malha tática que eu vi. A gente tinha uma demanda que era muito sazonal, né? Então, o mercado de bebidas, então, em janeiro e em dezembro, você vende muito mais bebida do que em julho. Então, o que acontece? Estrategicamente, as empresas de bebida vão criar as fábricas, ou a capacidade de produção, meio que na média. Ele não consegue produzir no mês o quanto eles vendem em dezembro. Mas eles têm uma capacidade maior do que o que eles vendem em julho. Então, o que eles têm que fazer é que, a partir de julho, quando está vendendo menos, eles têm que continuar produzindo e formando o estoque, porque aí, quando está em novembro, quando vai dar aquele pico de produção, eles têm o estoque cheio e aí vai consumir parte desse estoque, mais o quanto eles vão produzir em dezembro para conseguir entregar. Então, isso é um pouco uma tomada de decisão que a gente tem que olhar no nível tático. Por que eu estou falando tanto desse problema? Que não é um problema que a gente vai abordar, que eu até destaquei que a gente está falando do desenho de malha estratégico. Porque as coisas se relacionam. Quer dizer, se eu estou tomando uma decisão estratégica, eu vou localizar essa fábrica ali e eu vou ter que levar em consideração os custos de transporte entre essa fábrica e cada centro de distribuição, por exemplo. Depois eu tenho que saber que existe essa sazonalidade e que eu vou ter que fazer a transferência. E eu vou ter que mandar um pouco de produto de outra fábrica que não é a alocação ideal. O que eu quero dizer é que quando a gente vai, nesse caso prático, construir a malha, eu vou desenhar uma malha anual. Então eu vou dizer uma capacidade anual e uma demanda anual, ou uma capacidade mensal, considerando a média do mês, e uma demanda mensal, considerando a média do mês. Se eu rodar esse desenho de malha com a média, eu vou ter um tipo de alocação. Mas com a sazonalidade, o que vai acontecer é que você vai ter um cascateamento de fluxos de transporte, e se você olhar simplesmente no nível tático, você não vai modelar. Por quê? Porque, por exemplo, a sazonalidade de venda de cerveja no Rio Grande do Sul é muito maior do que a sazonalidade de venda de cerveja no Nordeste, por exemplo. No Nordeste é quente o ano inteiro. Então você tem um pico, sim, no verão. Mas esse pico, né, o quanto vende no pico versus o quanto vende no vale, no inverno, é muito menor. No Rio Grande do Sul, é aproximadamente o dobro. Você vende o dobro de cerveja no verão do que no inverno. Então, quer dizer, uma parte dessa capacidade ociosa
que está lá na fábrica do Rio Grande do Sul, você tem que mandar para Santa Catarina, para Paraná, mandar para São Paulo, e aí você tem que cascateando esse estoque para você conseguir atender no verão. E isso é uma coisa que a gente não vai pegar, a gente não vai conseguir modelar isso se a gente simplesmente for no nível estratégico, sem entender o nível tático. E sem entender o nível operacional. Então, fazendo um outro paralelo com isso, mas eu sei que, na média, uma carreta padrão vai caber 28 pallets. Então, vamos supor que o nosso exemplo aqui está trabalhando com capacidade de pallets. Então, uma carreta, tipicamente, tem capacidade de 28 pallets. Agora, tem ociosidade? Tem putz, mas na prática, quando alguém fez um pedido, ele queria exatamente 28 pallets desse produto? Ai, não queria. Então, vamos compor esse pallet com outras coisas, ou vamos mandar esse veículo um pouco menor, só pediram 20, então eu não vou mandar uma carreta, eu vou mandar um truque. Isso é no nível operacional que ele vai fazer, né? Quer dizer, no dia a dia, que eventualmente fala, tem uma demanda para quanto hoje? Uma carreta, manda uma carreta. Tenho para 5 carretas, manda 5 carretas. Mas quando eu tenho para uma carreta e meia, talvez vou mandar uma carreta e vou mandar um truque, dependendo do nível de serviço que eu quero atender. Vai faltar se eu não mandar hoje, eu posso esperar juntar um pouco mais de demanda e amanhã eu mando outra carreta. Se eu não puder, eu tenho que mandar um truque. Então, por isso, quando a gente for desenhar a malha, a gente tem que ir lá na operação. Porque a gente tem que olhar ali e falar assim, pera um pouco, a gente está planejando tudo com carreta, mas olha aqui, eu estou vendo um monte de truque. Isso é no nível operacional. Então, a gente tem que entrar no nível operacional. A gente tem que entender no nível operacional para voltar. E aí, de alguma forma, a gente tem que representar aquele nível estratégico essas peculiaridades que a gente viu no nível tático operacional. Então, quando eu for colocar no nível estratégico, eu não vou falar, quanto custa para transportar daqui para lá? Tem uma carreta, custo de viagem de uma carreta dividido por 28 pallets. Custa X mil reais por pallet. Não, eu tenho que considerar alguma ociosidade, eu tenho que ponderar isso com o perfil de veículos que tipicamente ele consegue operar naquele trecho. Mas isso é um ciclo, porque eventualmente a decisão que você tomar no nível estratégico vai fazer com que mude a operação e ele comece a conseguir aumentar a ocupação por causa disso. Então a gente tem que ficar atento nesses níveis de abstração. Então, até falando um pouco um parênteses, isso até eu acho que é interessante para passar para vocês, que às vezes você está assim, no início de carreira, eu estava pensando em onde que eu vou me especializar. E aí, então, um caso que eu costumo comprar desses cursos é que quando eu estava fazendo mestrado, eu estava muito interessado, eu achava um problema estimulante, um problema sexy, era um problema de roteirização. E localização? Putz, localização é meio chato, é um problema simples, a formulação dele é relativamente simples. O de roteirização, não, de roteirização, com janela de tempo, tem um monte de complexidade, você tem uma infinidade de variações. Eu achava que isso era sexy. É isso que vai me conectar com a operação, é isso que eu vou aprender muito. Eu vou ser um profissional de logística muito melhor quando eu souber bem resolver esse problema de roteirização. O problema de roteirização ele é super importante, mas quando eu comecei a me aprofundar no desenho de malha, que é o nível mais estratégico, o que eu comecei a meio que me apaixonar nesse problema é porque para eu ser bom em fazer o desenho de malha logístico, eu tenho que conhecer até no nível operacional. Eu tenho que saber de roteirização. Eu tenho que saber de planejamento tático, de dimensionamento de frota. Eu tenho que saber da operação como um todo. Então, a gente resolve um dos problemas mais complexos e mais completos que a gente tem na literatura. E é isso que a gente está falando agora. Porque não é simplesmente, então você só resolve isso. Não, você tem a necessidade de entrar no detalhe. Outra coisa é que aqui eu separei em blocos, tá? Mas não existe essa separação clara de blocos. A gente vai pegar um conjunto, a gente vai entender especificamente um leque de necessidades, de perguntas, de casos de uso que o cliente precisa responder e a gente vai atuar nele. Mas não existe essa coisa, não, isso aqui é estratégia, isso é tático. Não, é uma coisa contínua, não é uma coisa discreta. Bom, depois entrando num nível mais baixo aqui, eu separei o que é tático em termos de malha de abastecimento e de first e last mile, aqui até dando um gancho um pouco do que a gente faz no Optimize, né? Então, tipicamente, o Optimize ele dá um suporte de uma decisão num nível mais tático, mas também no nível estratégico, com o Optimize, que foi construído inicialmente para responder uma questão do nível tático. Mas a alavanca de tomada de decisão dessa redução de custo está muito associada à mudança de perfil do veículo, que é tipicamente uma tomada de decisão tática. Então, a gente estava tomando uma decisão estratégica,
mas cuja principal alavanca de redução de custo era a tática, por isso que a gente adaptou a ferramenta para a gente tomar essa decisão. E aí, então, aqui a definição dos clientes a serem atendidos por cada CD, dimensionamento de frota, do First e Last Mile, definição de transbordos para ajudar o Last Mile, definição de recursos, por exemplo, turmas, equipe que precisa dos CDs para expedição. Então, essa é a visão também desse nível mais tático. E por que tático? Porque é uma coisa que você vai rodar com maior frequência. Você vai trocar turma, você pode contratar uma turma ou dar férias em um período de baixa. Então, isso é uma decisão que você vai tomando conforme você vai sentindo a operação, como evolui a operação. A estratégia é, você localizou essa fábrica e você vai ter um payback de alguns anos. Então, você vai investir nessa fábrica, você espera que ela fique funcionando por pelo menos 1 ou 2 dezenas de anos. E isso é um pouco essa visão estratégica de longo prazo. Para finalizar nos níveis, a gente tem uma série de tomadas de decisão que a gente atua também, que são no nível de operacional, que é o nível do dia a dia. Eu olho ali para o pátio, tem um conjunto de veículos e um conjunto de pedidos. E aí eu falo, e aí, quais pedidos vão em cada veículo? Qual veículo atende em cada cliente? Quais pedidos eu vou escolher atender hoje? Quais eu vou deixar para amanhã, porque o prazo não está estourando? Qual é a roteirização, sequenciamento que eu vou fazer de cada veículo? Aí podendo chegar, inclusive, em como é que eu monto a carga fisicamente, né? Quantos pacotes, como é que eu encaixo tridimensionalmente a carga no veículo, por exemplo. A gente tem uma série de abordagens possíveis para resolver problemas complexos. Então, não estou falando especificamente aqui de mais de desejo de malha, mas, bom, eu consigo resolver problemas diversos por meio de diferentes abordagens. A primeira, que muitas vezes é a que a gente enxerga em boa parte das operações dos nossos clientes, é a decisão com base no conhecimento tácito da operação, no conhecimento da prática, né? E muitas vezes a gente vai chegar no cliente que nunca fez o desenho de malha, nosso primeiro grande desenho de malha era assim. E aí, como vocês definiram esse centro de distribuição? A gente tem um monte de demanda aqui em São Paulo, então a gente colocou um centro de distribuição aqui. E aí estava meio difícil de atender BH a partir de São Paulo, então a gente abriu um lá também. Então isso é com base no conhecimento tácito. Recentemente, para essas decisões estratégicas, as grandes empresas já estão mais maduras, então isso é mais raro de a gente encontrar uma empresa tão grande que não fez um estudo desse tipo, que não tinha feito na época. Mas isso acaba sendo realidade em muitos problemas. Depois, uma tomada de decisão que é meio que parecida, né? Eu até tem um exemplo que é meio que tomei a decisão porque eu acho que é bom. E depois é uma decisão orgânica. Foi crescendo aqui, a gente não vendia para Belo Horizonte, de repente comecei a vender para Belo Horizonte, então abre lá também. Aí não vendia para o Rio, e aí de repente comecei a vender para o Rio também, abre lá no Rio também. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 centros de distribuição, por exemplo, atendendo as 3 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Será que não faria sentido ter um ponto ali em Cruzeiro, ali em São José dos Campos, que está no meio do caminho entre São Paulo e Rio e tem uma boa conexão para ir para Belo Horizonte também? Depende do tipo de operação que a gente tem, que a gente vai falar mais para frente do discurso. Eventualmente, é melhor ter uma instalação só, e essa instalação ideal seria, eventualmente, no meio desses 3 pontos, e não uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Belo Horizonte. Então, aqui eu tenho uma clássica tomada de decisão orgânica. Tudo isso é sem apoio de modelo matemático. Depois, um outro tipo, que é decisões suportadas por modelos matemáticos diversos. Por modelos de simulação, por modelos de otimização, por modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, só para dar um breve exemplo nisso, né? O que seria um modelo de simulação? Aqui, se a gente for ali na academia e a gente perguntar ali para algum professor o que é simulação, vai falar que simulação vai ser um tipo de modelagem que você usa, a simulação discreta, que você tem alguns agentes. Tipicamente, a gente vê aqueles videozinhos que o caminhãozinho está indo de um lugar para outro, e aí ele vai ter os recursos, os processos. Isso aqui é um modelo academicamente, tipicamente de simulação. Mas eu quero quebrar um pouco esse conceito inicial de modelo de simulação discreto, em que a gente usa uns softwares tipo Arena, ProModel, VSim e outros softwares clássicos, e vir mais para o conceito da simulação. O que é uma simulação? A simulação, eu estou tentando simular, representar
essa coisa que é a realidade por meio de um modelo. Então a gente consegue até ver um diagrama aqui, que assim, eu tenho uma realidade, então repare aqui nesse meu modelinho aqui, né, em toda essa figura, eu tenho aqui uma fábrica, uma estrada, 2 centros de distribuição, um monte de clientes, um monte de linha. Então aqui eu estou tentando representar uma coisa complexa. Só que aí você vai abstrair e você vai fazer uma coisa que é mais simplificada. O modelo é uma representação simplificada da realidade. Uma maquete é um modelo. Por quê? Porque eu tenho um prédio e eu vou fazer uma maquete que é em escala menorzinho para representar aquela realidade. Por quê? Porque eu vou colocar num túnel de vento e eu quero ver se esse prédio vai cair quando bater um vento. Vou fazer isso com um carro, vou fazer um carro em escala e colocar no túnel de vento. Um mapa é um modelo. Esse próprio desenho aqui é um modelo da realidade. Tem aqui, existe uma fábrica de verdade, mas eu fiz um desenho. E aí, modelos matemáticos, então já indo mais para frente, né? O modelo matemático é uma representação simplificada da realidade que utiliza fórmulas matemáticas para representar a realidade. Então, aqui, uma representação disso, né? Imagina que eu tenho essa realidade complexa, eu peguei uma parcela dessa realidade e eu vou fazer o que a gente chama de tradução, que é, eu vou representar essa realidade complexa por meio de um modelo, que é simplificado. Veja que aqui eu tenho um monte de linhazinha quebrada e aqui eu tenho essas linhas corretas. Quer dizer, eu simplifiquei. Um exemplo que eu sempre daria, né? Vamos construir um modelo que consegue estimar quanto que a gente vai gastar de combustível entre um ponto e outro. O que você pode fazer? Simplificadamente, a gente fala, quanto que a gente gasta na média por quilômetro desse veículo? A gente faz 10 km por litro. Beleza, então eu vou ver quantos quilômetros, então eu vou calcular quantos litros, então eu consigo construir um modelo que vai estimar quanto que eu gastei de combustível para andar entre esse ponto 1 e ponto 2. Aí eu sei quanto custa o combustível nessa região, e aí então eu multiplico a quantidade de combustível pelo preço do combustível, eu sei quanto que vai custar tipicamente o transporte entre um ponto e outro, considerando um certo veículo. Mas eu poderia entrar no nível mais detalhado. Como é que o combustível é gasto efetivamente? O combustível é gasto quando o motorista pisa no acelerador. E aí a injeção eletrônica joga o combustível no motor. Mas eu não vou considerar esse nível de peculiaridade no modelo. Então eu vou medir quantas vezes o motorista pisa no acelerador, medir o quanto a injeção eletrônica está jogando de combustível na bomba para a gente conseguir estimar o quanto que vai custar. Eu vou simplificar, vou falar, é uma taxa de tantos quilômetros por litro. Então eu simplifiquei a realidade para conseguir estimar quanto que vai custar. Mas, eventualmente, a gente tem que, de novo, entrar no detalhe dessa modelagem, porque se eu estiver subindo uma serra ou descendo uma serra, essa taxa vai ser muito diferente. Então, se eu estiver subindo a serra, eu vou gastar mais por quilômetro, descendo eu vou gastar menos por quilômetro. Então, eventualmente, eu tenho que levar em consideração essa peculiaridade para eu conseguir modelar o custo. Então, voltando, né? Então, fiz alguns parênteses, estou voltando. Essa aqui é a representação simplificada da realidade. Voltando para o modelo de simulação que eu estava falando. Esse modelo que eu dei o exemplo aqui, não é um modelo de simulação discreta, como a gente está acostumado a ver academicamente, mas ele é um modelo de simulação. Ele está simulando qual é o meu custo, ele está representando, me permitindo calcular qual é o tipo de custo que eu vou ter, quanto que eu vou ter de custo, se eu for por esse caminho ou por aquele outro caminho. Então, o modelo de simulação ele é fundamental para eu tomar uma série de decisões. E no desenho de malha logística, tem um monte de consultoria, inclusive, eles vão vir conversar com a gente e eles falam, você tem um desenho de malha? Tem o Fox? Tá, então eles vão usar. E eles usam o Fox como um modelo de simulação e não como de otimização. O que eu quero dizer com isso? Eles querem simplesmente testar o cenário. Se eu abrir um CD aqui em Varginha, quanto é que vai custar a minha operação? Aí ele aperta o botão do Fox, mas ele força que o Fox abra o CD de Varginha. Então, ele está usando uma ferramenta de otimização como uma ferramenta de simulação. A gente pode, eventualmente, fazer isso, mas qual é a beleza do modelo de otimização? Que, tipicamente, é o modelo mais adequado para a gente resolver o problema de desenho de malha logística que a gente está falando. O modelo de otimização é que você vai modelar no sistema, você vai permitir que o sistema represente uma série de possibilidades.
não só aquela que você já está dizendo, mas então eu vou testar se abre um CD em Varginha, um Pouso Alegre, mas em última instância eu vou testar em todos os pontos possíveis para eu abrir uma fábrica e eu vou deixar aqui o modelo com base, vai fazer um monte de conta e com base no que está por trás do modelo de otimização e vai falar, tá, então eu identifiquei que a melhor solução vai ser abrir em Varginha, porque ele consegue provar matematicamente que essa é a melhor solução frente a todas as outras. Então, eu não preciso ficar eu testando, testa isso, testa aquilo, testa aquilo. Não, eu simplesmente deixo o modelo rodar e ele vai te devolver a melhor solução. Então, isso é o que o modelo de otimização faz, isso é o que o Fox faz, isso é o que o Fox Service faz, isso é o que o Optimizer faz, o que o Spot R faz, o que o Spot C faz. Então, todos os nossos principais softwares são modelos de otimização. A gente quer permitir que o sistema possa habilitar quase que todas as possibilidades. E aí ele vai encontrar a melhor possibilidade possível a partir do modelo da heurística, do algoritmo que está por trás dele. Para finalizar essa aula inicialmente, o último modelo que eu quero falar aqui é que é uma evolução que faz parte de uma nossa visão de médio prazo, para a gente começar a incluir, são modelos em que a gente começa a ter a utilização de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, a gente começa a ter outras ferramentas para dar suporte a esse modelo de otimização. Então, só quero dar um exemplo específico. No meu doutorado, eu implementei uma funcionalidade, eu desenvolvi um modelo que utilizava redes neurais para aprender a resolver os problemas. Então, a gente sabe que problemas de localização, problemas que o Fox resolve, dependendo da complexidade, da quantidade de variáveis, quantidade de candidatos e de produtos e tudo mais, ele pode demorar muito tempo para encontrar uma solução viável, uma solução boa. Se a gente pensar no Fox Hub ainda mais ainda, quer dizer, é um problema que começa a ser intratável, porque é um problema muito complexo. O que eu fiz no doutorado? Eu rodei um monte de modelo, deixei noites e noites o computador rodando para encontrar um monte de solução de problemas diferentes. Aí eu peguei todos esses problemas e entreguei para uma inteligência artificial falando, olha, para todos esses problemas, essas eram as melhores soluções. Agora, quando eu tiver um novo problema, ele não vai demorar o dia inteiro para resolver aquele problema, porque ele já meio que aprendeu um pouco qual é a solução típica daquele problema. Então ele fala assim, com base na sua estrutura de custos, com base no tipo do seu produto e na sua relação entre custo fixo e variável, com base em uma série de características do problema que eu estou resolvendo, eu sei que a solução vai ser mais ou menos desse tipo. Então, o que a inteligência artificial, nesse caso, as redes neurais que eu implementei no doutorado, o que a inteligência artificial faz é limitar o tipo de solução que o modelo de otimização vai encontrar. E aí, com isso, eu consegui reduzir o tempo de processamento para encontrar essas soluções, só uma fração de tempo. Então, eu consegui encontrar boas soluções em tempo muito mais rápido, porque a inteligência artificial me ajudou a fazer com que eu procurasse nos lugares que estavam mais propensos. A gente vai falar especificamente nesse curso sobre o modelo de otimização e eu vou explorar bem o que a gente aplica bastante para os nossos problemas. O que a gente vai ver é que todo modelo de otimização ele tem 3 elementos principais e a gente vai começar a explorar um pouco esses 3 elementos nas próximas aulas, que são as variáveis de decisão, que é efetivamente o que o modelo está tomando como decisão. O objetivo, o objetivo quantitativo, é o que ele está medindo, o que ele quer minimizar ou maximizar, e as limitações, o que ele precisa respeitar. Ele precisa respeitar a limitação que a fábrica não consegue produzir mais do que o que ela consegue, porque é uma limitação física. Então, eu tenho que passar para o modelo o que o modelo vai decidir, pensando em qual objetivo ele quer minimizar custo, o que ele quer fazer, e pensando nas restrições operacionais da realidade que ele tem que respeitar para encontrar essa solução. Isso a gente vai abordar nas próximas aulas.